estou trazendo uma mensagem que eu estou intitulando de O Quarteto Fantástico. Aleluia! Quantos aqui já ouviram falar do Quarteto Fantástico? Daquele grupo de super-heróis. Deixa eu falar algo para você. Eu cresci admirando o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico foi o primeiro time de super-heróis criados pelo Stan Lee. E trata-se de um grupo de 4, claro, que um dia estiveram expostos a uma exposição de radiação cósmica durante uma viagem de exploração espacial. Então eles receberam superpoderes. E tudo o que eles faziam era para livrar a população do perigo, do mal. Era o Quarteto Fantástico. Quem assistiu algum filme do Quarteto Fantástico? A maioria, né? Quem sabe foi no desenho animado ou então no cinema. Então eu cresci assistindo essa turma e admirando essa turma. Mas um dia eu estava fazendo um passeio na Bíblia, nas Escrituras, e eu descobri um outro quarteto. E eu vi que também eles eram super-heróis. Eles estavam dando a vida deles pelo bem-estar das pessoas. Eu fiquei muito fã desse quarteto, que é não somente fantástico, mas eu digo que é o quarteto super fantástico. E eu quero convidar você para nós viajarmos nessa grande aventura desses super-heróis hoje à noite do Quarteto Fantástico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Muito importante, eu quero que você abra sua Bíblia, veja o seu tablet, veja também o seu celular, veja também, esteja olhando aí o seu celular, o seu tablet, a sua Bíblia. Pode marcar na sua Bíblia. Não é errado você fazer anotações da sua Bíblia para a gente acompanhar a leitura desse texto, amém? Lucas capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, nós vamos ler o texto sobre o Quarteto Fantástico. Você está pronto, amém? Diga glória a Deus. Versículo 17, Lucas capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que no outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço. Diga comigo, subiram ao terraço. E o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Diga comigo, diante de Jesus. A Bíblia diz que observando a fé daqueles homens, olha o que a Bíblia diz, observando a fé daqueles homens, a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Versículo 22, Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Versículo 24, todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estiveram prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. Todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Diga comigo, hoje vimos grandes prodígios. Coloque sua mão no seu coração.
Diga: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu me desligo de tudo, de toda preocupação, de todos os meus afazeres, de todo e qualquer compromisso. Eu volto a minha mente, todo o meu coração para a palavra do Senhor. Faz em mim o que tu queres fazer. Te amo, Espírito Santo. Amém. Que texto maravilhoso. Pastor, o senhor está falando de um quarteto. Onde está esse quarteto? Está no Evangelho segundo São Marcos. A Bíblia, nesse texto, no livro de Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, não fala quantos homens eram. Mas quando você olha Marcos capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que eram 4 homens. E eu digo que eram 4 amigos que se preocuparam em levar esse homem, que só pode ser um grande amigo, porque para fazer algo assim, tem que ter muita consideração, muito amor, muito carinho por essa pessoa. Eu imagino que esses 4 homens eram amigos de verdade, de coração desse paralítico. E eles viram a situação do amigo, viram o caos, viram que ele estava piorando cada vez mais, viram o desespero, a aflição na alma dele, da família dele, viu que a situação não poderia continuar como estava, a situação era realmente muito grave, e eles conheciam o Senhor. A Bíblia diz que o poder de fazer curas estava sobre Jesus, eles sabiam disso, então eles resolveram levar o amigo para estar bem diante de Jesus, para estarem na presença de Jesus, porque sabiam que quando nos expomos a Jesus, milagres acontecem, nossa vida é transformada, a história de cada um é mudada. Diga amém. Esses homens fizeram isso, todo esse esforço, toda essa mobilização era para levar um amigo diante de Jesus. Mas a Bíblia diz no versículo 19 que eles não tiveram sucesso. A Bíblia fala que eles não foram bem-sucedidos, que eles enfrentaram alguns impedimentos. Por quê? Porque quando chegaram, interessante que o texto fala, tinha gente da Judeia, de Jerusalém, gente de todas as partes da Galileia, as pessoas vieram de longe, pessoas vieram de outras cidades, todos os religiosos principais da época estavam ali para ouvir Jesus. Era tanta gente naquele lugar que não dava para entrar. Talvez, se alguém tivesse chegado sozinho e queria ficar bem na frente, não tinha lugar. Mas se esforçasse e fosse, dá licença, um caso grave, talvez conseguisse chegar lá na frente à presença de Jesus. Mas aqui, eles tinham que entrar com um homem numa maca, um paralítico. Não dava para passar. Tinha que carregar. Eles tentaram de um lado, tentaram de outro, tentaram ir passando. Vai passando essa maca aí, de cabeça em cabeça. Mas não era uma situação fácil, era uma situação difícil. Tinha que ter criatividade para isso. Eu conversei com a nossa equipe criativa sobre a gente descer um irmão aqui do teto, numa maca. Eu falei com eles essa semana. Mas tinha um encontro com Deus e eles falaram: pastor, nós não conseguimos, o pessoal da brigada de incêndio, os bombeiros, para garantir a segurança. Pastor, pensa bem, que loucura o senhor está querendo fazer, olha a altura, nós temos um pé direito altíssimo, pastor, imagina se uma das pernas da corda, de uma das cordas, de um dos pontos da maca desequilibra, o irmão cai, aí nós vamos ter que orar muito para ele, agora ressuscitar. Então, eles disseram: pastor, vamos fazer nisso, vamos deixar a sua criatividade para uma outra ocasião. Por quê? E isso me trouxe essa realidade, era realmente uma loucura, mas eles fizeram, eles encontraram impedimentos. Você já tentou levar uma pessoa até a presença de Jesus? Mas você teve impedimentos? Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, faz um sinal com a sua mão. Comigo já aconteceu. Tentou levar na célula, você tentou pregar o evangelho, você tentou levar para um jantar de homens de negócios, você tentou trazer para o culto, você tentou levar para uma comunhão, você tentou, mas a pessoa sempre ficava colocando dificuldades. Você encontrava impedimentos. Talvez o impedimento você pode encontrar na vida da pessoa, que a pessoa tem muitos afazeres, e esses afazeres, a pessoa é tão ocupada, o foco dela está no trabalho, e ela realmente tão ocupada, ela não reserva tempo para isso. Outras vezes são porque a pessoa possui outras prioridades.
Às vezes são os amigos, porque essa pessoa é tão ligada aos seus amigos, e os amigos puxam a pessoa para o outro lado, para outras programações, e você tem esses impedimentos que você tem que estar trabalhando. Às vezes são traumas, a pessoa tem feridas na alma, isso impede a pessoa. Por exemplo, algumas vezes você quer pregar, levar alguém para Jesus, um amigo para Jesus, mas ele está em depressão. É um desafio, não é uma coisa fácil. Você precisa de ajuda de profissionais, você precisa de criatividade de Deus para trazer alguém que está passando por um processo depressivo para Jesus. Mas você pode trazer o medo que às vezes a pessoa tem de estar perdendo algo. Ah, mas se eu for para Deus, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou perder tanta coisa. Às vezes a pessoa que não é cristã, ela tem medo de perder algumas coisas, mas você sabe que com Jesus, quando a gente perde, é aí que a gente sai ganhando, aleluia. Nós não perdemos, na realidade nós só ganhamos com Cristo, mas isso acaba sendo um impedimento para a vida de algumas pessoas. Outras vezes é o pecado. O pecado prende a pessoa está tão presa no pecado. Eu vou falar daqui a pouco como a gente pode vencer isso aí, mas a pessoa está tão presa no pecado, que o pecado não lhe permite ir à frente, e o pecado é um impedimento na vida da pessoa. Outras vezes, por causa desse pecado, a pessoa se sente tão condenada, ela diz, eu não tenho valor nenhum, eu não presto, então quem sou eu para chegar na presença de Deus? Vem um espírito de condenação sobre a pessoa, e ela se sente assim. E muitas vezes, irmãos, são forças espirituais do mal. Eu estou falando da ação de demônios, que prendem a vida das pessoas, para que elas não conheçam a Cristo. Eu me lembro que logo que eu e a Álbia nos convertemos, amor, você lembra daquele testemunho tão poderoso do pastor Átila Brandão, lá da primeira igreja, eu acho que é a primeira igreja batista lá de Salvador, não é? Caminho das Águas. O nome eu gosto do endereço da rua, da igreja dele, é Rua Jesus Cristo de Nazaré, número 1. É o endereço da igreja, lá em Salvador, na Bahia. Onde você for na Bahia, vai nessa igreja que é muito boa. Mas eu me lembro ele contando que teve a participação de uma criança para levá-lo a Cristo. Eu vejo outra situação também, em que para ele chegar na igreja, ele teve vários acidentes de carro, impressionante, acidentes mesmo. O último quase ele morre, o carro não saía mais do lugar, foi batida de carro. São impedimentos, são forças. Por quê? Porque ele era ligado com ocultismo. Então eram forças malignas que queriam impedir. Então você precisa saber neutralizar essas forças do inimigo, para vencer esse impedimento, para colocar a pessoa bem diante de Jesus. Esses 4 amigos, eles nos ensinam uma lição muito importante, é que os verdadeiros amigos jamais desistem. Diga comigo, os verdadeiros amigos jamais desistem. Eu imagino o que passou na mente deles. O que nós vamos fazer? Não dá para entrar com essa maca, não dá para colocar, já tentamos de tudo. Mas você é alguém que desiste das pessoas? Você já desistiu de levar alguém a Cristo? Quem sabe com os obstáculos, às vezes a gente quer desistir. Eu já tentei tanto, eu já convidei tanto, eu já me esforcei tanto, mas eu creio que o Espírito Santo quer falar algo para você hoje à tarde, hoje à noite aqui. Não desista, seja perseverante, persista, persevere. Mas o que fazer? Diga para o seu irmão, suba ao terraço. Talvez você tenha que subir ao terraço. Pastor, o que é subir ao terraço? Eles subiram ao terraço, literalmente. Agora imagina, procurar uma escada. Com certeza havia um acesso ao terraço. Naquela época as casas tinham sempre um acesso ao terraço, e eles viram aquele acesso e tiveram que ter muita habilidade, porque andar com uma pessoa, imagine só, um homem pesando, vamos fazer a média aqui, 80 quilos, doente,
mais o peso da maca. A maca pesa aí seus 15, 20 quilos, 100 quilos. Divide por 4, 25 quilos para cada. Agora, é 25 quilos para levar para a direita, levar para a esquerda, para levantar, para colocar lá em cima. Você fazendo isso por 5, 10 segundos, você fazendo isso por 1, 2 minutos, mas eles já estavam carregando esse homem muito tempo. Gente, não tinha a ambulância do SUS para trazer o homem naquela época. Eles trouxeram aquele homem carregado de casa, levaram até onde Jesus estava, foi uma caminhada e tanto. Depois ficaram tentando entrar com esse homem e não conseguiu, já fazia muito tempo, estavam cansados, a musculatura, quem sabe alguns com cãibra, mas eles não desistiram, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, apesar dos impedimentos, nós vamos pelo terraço, e subiram com aquele homem, subiram e levaram aquele homem. E imagina Jesus pregando, imagina, quem sabe até o final dos cultos dá certo, os irmãos descem aqui hoje e você vai ser pego de surpresa. Quem sabe alguém vai descer daqui, imagine, abrir o telhado, de repente todo mundo olha e Jesus está ministrando, para toda a ministração e desce alguém, que coisa fenomenal. Na época era só você ligar no Instagram, porque já estavam transmitindo ao vivo. Mas que coisa fenomenal, eles resolveram não desistir. Primeira lição do Quarteto Fantástico: não desista, persevere, você vai superar os impedimentos. Como é que a gente faz? Suba ao terraço. Subir ao terraço significa ir para o alto. Para aqueles homens não era dificuldade subir um terraço. Por quê? Porque eles tinham costume de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Eu imagino que foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles buscaram criatividade, buscaram no Espírito Santo criatividade. Diga para o seu irmão: impedimentos se vence com a criatividade de Deus. Diga de novo: impedimentos se vence com a criatividade de Deus. Eles oraram ao Senhor, eles perguntaram: Senhor, o que nós vamos fazer? Espírito Santo, nos dê criatividade. Parece impossível, parece que não conseguimos levar essa pessoa em tanto impedimento. E o Espírito Santo: que tal se for pelo terraço? Pelo terraço, isso mesmo, tira as telhas, amarra umas cordas nessa máquina e vai descendo ele. Espírito Santo, isso é uma loucura. Quem disse que o Espírito Santo age como nós agimos? Quem disse que o Espírito Santo vai agir na forma racional como nós agimos? Então esteja atento ao Espírito Santo e esteja aberto a fazer algumas loucuras que o Espírito Santo pode direcionar para você. E alguém pode dizer: mas pastor, isso é loucura. É pela fé. Algumas coisas que o Espírito Santo vai falar para você fazer é pela fé. É pela fé. Mas o Espírito Santo vai te dar criatividade para que você alcance aquela pessoa. Esse final de semana, eu fui tomar um café muito gostoso na empresa de uns irmãos aqui da igreja. E essa empresa, são 3 irmãos que estão à frente dessa empresa. E eu comecei a perguntar o testemunho deles. E um deles estava contando a história, todos os 3 contaram a história da conversão. Interessante, um foi ganho para Jesus, ganhou o outro irmão, que depois ganhou o outro irmão. São, além de irmãos, muito amigos, zelo pela salvação do outro. Mas um deles estava falando, o Cristiano, ele dizia que o Alex chegava na casa dele de manhã para fazer churrasco, e só saía na hora de ir para o culto, para garantir que o Cristiano não ia fugir. Então ele ia até lá, eu fico imaginando, ele assava aquela picanha, sabe, da gordura assim na borda, aquela que no fogo, ele ficava lá, o irmão já sabia, lá vem o mano assar picanha. Eu não vou para a igreja, ele dizia para a mulher: eu não vou, já sei, isso é uma estratégia. Não tinha jeito, ele terminava o dia adorando ao Senhor. Teve um dia que ele não resistiu e ele converteu. Eu acho que ele está aqui hoje, o Cristiano, nesse culto. Fica em pé lá atrás, aleluia. Eu não sei se o Alex, o irmão dele, está ali. Dê uma forte salva de palmas, está aqui, ó, hoje. E aí depois ele levou Jesus para o outro irmão. Fica em pé aí, por favor. Olha aí, o outro foi ganho para Jesus também.
E você sabe o que esses dois estão fazendo? Estão subindo o terraço todo dia, ganhando gente para Jesus. Uma estratégia, uma criatividade do Espírito Santo. Então, um dos irmãos liderando uma igreja, o outro está pregando para casais, o outro está fazendo tantas coisas na célula, estão discipulando tantas pessoas, é impressionante, estão liderando casais, estão fazendo tanta coisa para Jesus, mas alguém teve que levá-los até o terraço, subir ao terraço. Diga para o seu irmão: você vai ter que subir o terraço. Subir ao terraço fala de orar com criatividade. Subir ao terraço significa que você vai ter que carregar um peso. Subir ao terraço significa que você vai ter que orar, que você vai ter que fazer um sacrifício, que você vai ter que jejuar, que você vai ter que clamar, que você vai pagar um preço. Às vezes é uma questão de guerra espiritual. Lembra que eu falei que às vezes é uma questão de espíritos malignos prendendo a vida da pessoa num lugar de pecado, para que a pessoa não seja liberta? Então, a gente precisa combater esse impedimento espiritual. Olha o que Jesus disse em Mateus 17, 21. Ele disse: essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Leia comigo: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Os discípulos queriam levar alguém para a presença de Jesus, queriam libertar alguém, queriam ver a vida de uma pessoa transformada e não conseguiram. E eles chegaram frustrados diante do Senhor e disseram: Senhor, nós fizemos como o Senhor nos ensinou, Senhor, nós pregamos, Senhor, nós oramos, mas nada, existe um grande impedimento na vida dessa pessoa que não traz essa pessoa à libertação. Jesus disse: essa casta não se expele, não se liberta, se não for por meio da oração e jejum. Então nós temos que pagar um preço de oração, de jejum. Eu já vi algumas pessoas, por exemplo, algumas esposas que às vezes falam: pastor, eu tenho orado tanto pelo meu marido, esse homem não muda, e agora eu mudei minha oração, pastor, eu estou orando para Jesus levar. Irmão, você já pensou em separar não, mas matar, pastor? Eu já pensei várias vezes. Mas Jesus só pode levar se ele for salvo, irmão. Você já jejuou? Não, eu só oro. Aí eu fico com raiva, até paro de orar. Mas nós precisamos, isso aí é só para te contrair um pouquinho, mas nós temos que jejuar. Se você quer ganhar alguém para Jesus, alguém da sua família, alguém que estuda com você, alguém que trabalha com você, alguém que você ama e está distante de Deus, alguém que você conhece, e mesmo que a pessoa não seja sua amiga, mas você sente compaixão por essa vida e quer levá-la diante de Jesus, nós precisamos orar. Que quantidade de jejum, pastor? Entre você e o Espírito Santo, até no jejum ele vai te dar criatividade. Mas uma vida de jejum, de clamor, o Espírito Santo vai te direcionar como jejuar, mas orando, jejuando, guerreando e pedindo a Deus para neutralizar, usando a sua autoridade. A Bíblia diz que esse homem foi curado porque Jesus tinha autoridade. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, Ele compartilhou com você essa autoridade. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Essa autoridade está sobre você. Amém? É a autoridade do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus sobre os mortos está sobre a sua vida. Diga: autoridade. Levante sua mão direita e diga: autoridade. Diga: eu estou revestido da mesma autoridade. Amém? Aleluia. Isso é muito precioso. Isso é muito glorioso. Então, orando pela libertação. Existem pessoas que às vezes você olha, você avalia e diz: mas esse daí não. É impossível. Essa pessoa entregava. Não. Não. Eu também já pensei assim. Eu me lembro, eu trabalhava numa emissora de rádio e televisão, e foi ali que eu conheci um cidadão chamado Rony Feijão. Eu vou falar com cuidado, ele pode estar assistindo ao vivo. Mas, gente, o Rony era uma pessoa, hoje ele é uma bênção, um grande homem de Deus, está fundando lá a Paz Church, lá em Minas Gerais.
Mas antes, o Rony, perdão, tá, Rony? Mas o Rony era insuportável. O Rony era uma pessoa difícil, eu não confiava, ele não era de confiança. Era complicado, e a gente ainda saía no bloco da camisinha no carnaval juntos. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha história. A Álbia foi na frente, e depois eu vi o testemunho, eu vi como Jesus transformou a vida da Álbia. Você precisava ver, eu não vou falar da Álbia, amor, fique tranquilo, eu não vou entregar você hoje, mas eu fui impactado, Jesus transformou a vida da Álbia, eu fui impactado pelo testemunho da Álbia, e eu conheci a Cristo. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que nós fomos à igreja, foi num culto de domingo, vésperas do casamento do pastor, mas eu me lembro, uma vez que eu fui muito impactado, nós fomos a uma vigília, tinha um louvorzão, eu me lembro, e quando eu entrei na igreja, a luz assim, tinha menos luzes acesas, aquele ambiente tão profundo, tão intenso de adoração, e o pastor Rony, ele tem assim os braços com muito pelo, muito cabelo, e eu vi aquelas mãos peludas levantadas assim, eu já vi aquelas mãos, aqueles braços peludos em algum lugar, eu digo, não acredito, não. Aí eu fui passando, eu tinha que conseguir um local, aí nós descemos, eu abri o corredor, eu fui olhando assim, mas não é que é ele, parecia ser impossível, mas o Rony, hoje pastor Rony, estava levantando as mãos, estava adorando Jesus, porque não existem impossíveis para Deus. Então se você já declarou que é impossível, pau que nasce torto não morre torto, você sabe, se ele passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus por causa disso. Pode até parecer impossível, mas existe uma abertura que leva até Jesus. A oração, o jejum, o bom testemunho de cada um, isso é tão importante. O servir, está sempre servindo. A amizade abre um céu para levar diante de Jesus. Versículo 19, a Bíblia diz que não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, quero agradecer meu precioso Aécio que me ajuda com esses slides tão lindos, obrigado, viu, querido? Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço, e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto. Diga comigo, uma abertura no teto. Eles levaram até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Diga comigo, existe uma abertura. Qual é a abertura? Primeiro, sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Precisamos estar atentos à voz do Espírito, porque Ele vai nos dar a criatividade do céu para levarmos nossos amigos a Jesus, para levar seus amigos a Jesus, seus familiares a Jesus. Outra abertura, amizade, cultivar amizades sadias, um amor genuíno, sensibilidade às necessidades das pessoas, ser sensível. Poxa, morreu a avó, é a avó que criou, então eu vou lá, eu vou ser amigo nesse momento, vou ser sensível às necessidades, né? De repente você torce pelo Ceará e ele torce pelo Fortaleza, Fortaleza perdeu, seja sensível. Brincadeira. Mas você tem que ser sensível às necessidades do seu amigo, porque talvez seja nesse momento de necessidade que você vai servir. Outra coisa, ter esse espírito de estar disponível sempre, de servir sempre. Se você se esforçar, Deus vai honrar a sua fé. Versículo 20, olha, eu gosto tanto, esse texto aqui para mim é fenomenal, desse quarteto super fantástico. Versículo 20, a Bíblia diz que observando a fé que aqueles homens demonstravam,
Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. E Jesus parece ser cearense, né, irmãos? Você não acha Jesus muito parecido com o cearense? O cearense fala: mulher, homem, né? Homem, macho, levanta, os teus pecados estão perdoados. Uma ordem de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que, observando a fé que aqueles homens demonstraram. Aquele homem possivelmente não tinha a fé necessária. Quem sabe ele estava muito desanimado. Uma pessoa que está sofrendo há muito tempo já perdeu a fé, a esperança. Então não foi por causa daquele homem, foi por causa da fé dos seus amigos. Quando Jesus olha para o seu coração, vê o seu amor, sua dedicação e a sua fé, Ele opera milagres. Ele transforma a vida das pessoas. Diga para o seu irmão, faz assim sobre ele: Jesus vai honrar a sua fé. Então nós temos que liberar a nossa fé. Algumas pessoas têm dificuldade com isso. E elas pegam a pá. De pá, pastor? Você está falando de pá que a gente usa para jogar a terra? Sim. E em vez de elevar a pessoa até o terraço para descer depois até a presença de Jesus, está tão difícil, não dá para levar até diante de Jesus. Sabe de uma coisa? Vamos enterrar logo. E enterra a pessoa viva. Você sabe que é um crime seríssimo enterrar um ser vivo. Mas tem gente que faz isso. Como, pastor? Que absurdo! Não é amigo? É amigo, mas às vezes enterra um amigo ferido, um amigo doente. Não, esse daqui não tem jeito não. Esse daqui não tem jeito. Vamos, né? Igual eu soube a história de um navio que no meio da guerra, e o navio em danos, e muita gente para tratar, e o médico olhou e disse: não, esse pessoal aqui tudo vai morrer. Então não tem cura, não tem hospital, estamos em alto mar, todo mundo ferido, os navios em guerra. Isso há séculos atrás, e o médico chamou os marinheiros e disse: esses aqui que eu separei, vai jogando no mar. Aí um outro disse assim: não vamos jogar não, está vivo. O outro disse: quer saber mais do que o médico, rapaz? Ele disse: está morto, joga. Mas deixa eu te dizer, o médico dos médicos nunca vai dar essa ordem. Para o médico dos médicos sempre tem salvação. Sempre tem salvação. E para os médicos aqui da Paz Church também. Todos os médicos da Paz Church aqui sempre declaram salvação. Eles andam com o médico dos médicos, Jesus. Eles nunca perdem a esperança. Nunca perdem a esperança. Eu me lembro que uma vez eu liguei para um dos médicos da nossa igreja sobre alguém que estava no hospital. A pessoa estava gravemente, era uma criança, estava muito mal, desenganada pelos médicos. Mas esse irmão que é médico na nossa igreja disse: pastor, aos olhos da medicina, pastor, parece que acabou. Não tem mais jeito para essa criança. Mas pastor, eu entrei lá, eu fui no quarto e eu já orei, eu já declarei, e eu estou crendo no médico, que é o médico dos médicos, é o meu médico Jesus. Então nós não podemos perder a esperança. Jesus vai honrar, mas tem gente que pega a pá e enterra, vivo. Como? Com palavras negativas. Fica dizendo: isso daqui não tem jeito mais não, isso aqui é um ladrão, isso é um mentiroso, esse daqui é um enganador, não, esse daqui, esse daí é terrível, fala mal dos crentes. Não, enterra. E às vezes fica fazendo isso, fica falando mal, fica declarando palavra de incredulidade. Diga comigo, tem que trocar a pá pelo regador. De novo, troque a pá pelo regador. Então você vai jogar a pá de lado e você vai pegar o regador e vai derramar água sobre aquela semente, aquela vida preciosa que precisa germinar. Você vai declarar a palavra de fé, você vai declarar: é uma bênção. Eu já vejo, um dia desse um camarada me cortou no trânsito, irmão, veio aquele negócio quente aqui dentro, e eu declarei: vai ser um líder de célula na Paz Church, em nome de Jesus, aleluia.
Ele vai correr atrasado, é para não chegar tarde na terça live. Então, mas sabe, nós temos que regar com palavras de fé, regar com a nossa oração, com a nossa intercessão, com o nosso jejum. E mais, vencer a vergonha e a timidez. Pastor, isso é tão difícil para mim, tão difícil para mim. Eu pergunto, seus amigos sabem que você é um seguidor de Jesus? Eu me lembro que eu trabalhei num banco por muitos anos, e eu tinha um amigo, o nome dele é Gessé, e, bom irmão, a vida naquela época era sem Cristo, nós não conhecíamos a Cristo, mas um dia nós conhecemos a Jesus, e depois eu me lembro, certa ocasião, que eu me lembro, a gente estava conversando, e nós lembramos de um amigo que nós tínhamos, e esse amigo era crente, e o meu amigo disse assim, interessante, nós não sabíamos que ele era cristão, ele trabalhava do lado da gente, todo dia conversava e falava com a gente, mas nós vimos até que ele era meio diferente, mas nós não sabíamos que ele era cristão. Quem sabe se ele tivesse se manifestado como cristão lá no nosso trabalho, a gente não teria passado por tudo que nós passamos. E nós começamos a chamá-lo de agente secreto. Não seja um cristão da CIA, do FBI ou do Serviço Secreto Brasileiro. Seja um cristão cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo lança para fora de nós toda vergonha. O Espírito Santo lança para fora de nós toda timidez. É impressionante, eu me lembro que uma vez eu estava viajando de ônibus com a Albia, estávamos fazendo uma viagem muito longa de ônibus, e eu me lembro que as pessoas estavam assistindo um filme já tarde da madrugada, tem uma TV no ônibus, né? E o Espírito Santo me incomodando, eu me lembro que a Laís ainda era um pouco pequena, e o Espírito Santo me incomodando, você tem que pregar para eles, você tem que pregar para eles. Eu digo, não, Espírito Santo, imagina, eu tenho que pregar no ônibus, tenho que pregar no ônibus aqui, assim que terminar o filme, você levanta e não deixa ninguém dormir. E eu fiquei com aquela luta, com aquela timidez, com vergonha, eu nunca fiz isso, é uma loucura, mas aquilo não passava, eu dizia, será que isso é de Deus? Eu sei que terminou lá, desceu as letrinhas e eu levantei. E eu comecei a falar, a pregar, e até orei pelas pessoas. Depois eu sentei, eu fiquei, como é que eu fiz isso? O Espírito Santo disse, fui eu. Então creia, se você diz, eu sou tímido, eu tenho vergonha, deixa o Espírito Santo assumir o controle. Deixa o Espírito Santo usar você. Algumas pessoas, por causa da religiosidade, atrapalham todo esse processo. Às vezes a pessoa, na ânsia de querer ser conhecida como um cristão, ela acaba sendo religiosa. É mais ou menos assim, a pessoa vai trabalhar e ela coloca aquela Bíblia bem grande em cima da mesa. Aí todo mundo passa e vê uma Bíblia. Legal, bonito isso. Mas aí ela abre a Bíblia e aí ela pega aquele pincel neon, verde neon, e ela marca lá naquele versículo que fala sobre o lago de fogo. Aí os amigos passam lá, ele sai da mesa, a pessoa passa e diz, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que não abriu João 3,16? Por que não abriu o Senhor, meu pastor? Ele passa, meu Deus, quem não tem Jesus, vai para o lago de fogo. Ai, sabe, assusta. O religioso, ele assusta as pessoas. O religioso está aí, todo mundo assistindo, horário do almoço, todo mundo assistindo o jornal, aparece alguma coisa, ele começa a declarar, está queimado, aí todo mundo, meu Deus, incêndio. Não, ele está repreendendo, está amarrado. Não é errado em si usar da sua autoridade espiritual, mas Deus dá criatividade, Deus dá sabedoria para ser sal da terra, para ser luz do mundo. A Bíblia diz sobre a igreja primitiva, sabe o que a Bíblia diz? Que ela contava com a admiração de todos, com a simpatia. A palavra usada na Bíblia é simpatia.
A igreja primitiva contava com a simpatia. Sabe por que tinha simpatia de todos? Porque não eram religiosos, eram cheios do Espírito Santo. As pessoas vão te conhecer no seu ambiente de estudo, de trabalho, elas vão conhecer você não é pela sua religiosidade, as pessoas vão te conhecer pela sua integridade, porque você é reto, porque você é honesto, você é diferenciado, você é íntegro. Essa coisa aí está meio extinção por aí, as pessoas estão valorizando muito isso. É pelo seu bom testemunho, é porque você no seu trabalho, você é o primeiro a chegar e é o último a sair. Ah, pastor, uma exploração. Não, é proatividade. Você ama servir, você não é aquele que enrola durante o trabalho. Um dia desse uma senhora chegou comigo, uma empresária, ela disse: pastor, o fulano de tal, ele é crente, ele é o meu melhor funcionário. Eu fiquei feliz, mas depois fiquei triste com a resposta dela. Eu disse: é mesmo? E ele era da igreja. Ela disse: ele é diferente dos outros, porque os outros ficavam lendo a Bíblia, assistindo vídeo no YouTube durante o trabalho, fechava a tela na hora que eu chegava perto. Esse não, esse trabalha. Uau! Então quando a Bíblia diz que não é para fazer as coisas para as pessoas, é como se fosse para o Senhor. Quando você é exemplar, você dá o seu melhor no seu trabalho, você está dando um bom testemunho, você está mostrando que você reflete Jesus no seu trabalho. Um bom testemunho, você tem alegria de servir, você dá o seu melhor pelas pessoas. Por quê? Porque você inspira, e quando transpira, oferece Jesus. Versículo 17, diz que Jesus tinha o poder de Deus. É justamente a presença manifesta de Deus da sua vida que vai atrair as pessoas. Para encerrar o versículo 23 e o versículo 24, Jesus perguntou: o que é mais fácil declarar? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Versículo 24, todavia, para que vos certifiqueis que o Filho do Homem tem na autoridade para perdoar pecados, falou o paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Havia um conflito religioso muito grande dentro das pessoas. Agora pense comigo, hoje é fácil a gente crer que Jesus tem poder para perdoar pecados? Sim ou não? É uma coisa difícil hoje? Para você que está aqui, você acredita nisso? Você crê que seus pecados foram perdoados? Ou você está meio em dúvida? Diga: eu creio. Fala com fé: eu creio. Porque isso é verdade. Mas por que você crê? Porque Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele para o perdão dos seus pecados, e porque ele ressuscitou. Mas ali estava um galileu dizendo: eu posso perdoar pecados. Eles olharam, os religiosos, e disseram: quem que esse cara pensa que é? Isso é heresia. E Jesus fala para aquele homem: eu perdoo os seus pecados. Eu quero também que você veja uma coisa: por que Jesus, qual era a necessidade daquele homem? Por que levaram aquele homem numa maca? É porque ele era um paralítico, assim como tem muita gente com a vida paralisada por aí. Então qual era a maior necessidade daquele homem? Era vencer a paralisia, era justamente voltar a andar, ter saúde. Se a prioridade do camarada é a saúde, Jesus vem e se preocupa com o perdão dos pecados. Como é que é isso? É porque para Jesus, o mais importante é o seu coração, é o nosso coração. Porque o pecado, ele prejudica e traz males para a vida da pessoa. A raiz está no pecado. E no caso daquele homem, eu não estou dizendo que toda enfermidade é por causa de pecado. Muitas são. E no caso específico desse homem, era porque ele havia pecado. Então Jesus, para restaurar a sua saúde, tinha que restaurar a sua alma. Eles diziam: quem é você, Jesus, para perdoar os pecados? E Jesus chega até eles e fala: quem é que cura? Eles disseram: é Deus quem cura. Jesus pergunta: quem é que tem perdão para poder para perdoar pecados? Eles disseram: só Deus, só Deus. Então tá. Então,
Homem, levanta-te e anda, vai, pega a tua maca, seja curado. Para eles entenderem que ele também tinha poder para perdoar pecados. Jesus continua perdoando pecados. Jesus está interessado no bem-estar de todo mundo. Ele quer ver todo mundo com saúde, com prosperidade. Mas acima de tudo, a prioridade de Jesus, foi por isso que ele morreu na cruz, é por causa da salvação. É por causa da salvação. Às vezes nós nos preocupamos tanto com vários aspectos na vida de uma pessoa que são importantes, mas o aspecto mais importante é a salvação. Diga, o mais importante é a salvação. Versículo 25. Naquele mesmo instante um homem se levantou. A Bíblia diz que diante dos presentes pegou a maca em que estava prostrado, correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificaram a Deus. E tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Versículo 26. Todos ficaram estupefados. Coloca o versículo 26 no telão, por favor. Todos ficaram estupefados e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. A Bíblia diz que Deus honrou a fé dos amigos e curou aquele paralítico. Eu quero dizer que Deus quer usar a sua fé para salvar seus amigos. Deus quer usar a sua fé para salvar os seus familiares, as pessoas do seu, a Bíblia chama de, a palavra grega, oikos, ou seja, aquelas pessoas que estão nos nossos níveis de relacionamento. E às vezes, até pessoas que você não conhece, mas que você já sente aquela compaixão por aquela pessoa. Ele quer alcançar, ele deseja alcançar. E eu quero chamar a sua atenção para esses amigos. Eles eram verdadeiros amigos. Se eu perguntar para você, quais são as qualidades que você vê em alguém que você diz é seu amigo? Eu anotei alguma delas aqui. Primeiro, qualidades que não podem faltar num bom amigo. Primeiro, ele é sempre disponível. Um bom amigo é disponível, ou seja, está pronto para servir, está disponível para ouvir. Você liga, às vezes ele está ocupado e diz: olha, estou ocupado aqui, mas assim que eu terminar eu retorno. E ele retorna, porque ele quer servir, ele quer ouvir. E às vezes você fala a mesma coisa, ele escuta 200 vezes a mesma coisa. É porque ele é amigo. Ele também é leal, é de confiança. E ele aceita você, o amigo aceita o outro incondicionalmente. E defende o amigo, ele é leal. Às vezes alguém chega e fala: não, mas ele é assim, 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 ele faz isso, e o amigo defende, diz: é porque você não conhece o coração dele. Se você fosse amigo dele como eu sou, se você conhecesse o coração dele, ia mudar o seu pensamento. Ele sempre defende, ele é sincero, é transparente. Tem coisa que só tem coragem para falar quem é amigo. Gente que é amiga, que é sincera. E às vezes, é por isso que às vezes a gente fica meio anestesiado, porque quem fala isso é quem é mais íntimo. Às vezes a gente diz de quem o menos esperava falar, isso veio, mas é porque ele te ama. E ele precisa falar. Ele é transparente. Ele também é protetor. Aquele amigo que chega e diz: cuidado, você está indo num caminho perigoso. Cuidado, essa pessoa talvez não seja uma boa influência para você, está te protegendo. Cuidado com o caminho que você está trilhando, está te protegendo. E também é perdoador. Por quê? Você nunca vai ter um amigo que é perfeito. Você nunca vai ter um amigo que não erra nunca. Você nunca vai ter um amigo que não pisa na bola, não falha. E algumas pessoas, porque não são tão amigas assim, não entendem o poder de uma amizade, a força de uma amizade, o significado de uma amizade. Quando o amigo pisa na bola, descarta o amigo, porque ela diz: de quem eu menos esperava veio. Mas o verdadeiro amigo perdoa, dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade. O
O verdadeiro amigo, ele é inspirador. Seus melhores amigos sempre vão estimular você para crescer, sempre para ser melhor. Ele vai extrair o seu melhor, ele vai tirar de você o seu melhor. Ele sempre vai dizer: você dá conta, você pode oferecer mais, você pode se doar mais. Às vezes ele vai te retirar você, vai tirar você da cadeira do comodismo, da acomodação. Ele vai dizer: ei, levanta, você tem mais para oferecer nessa vida. Deus te chamou para você estar nos lugares altos. Levanta, vamos dar a volta por cima. Você pode, eu estou aqui com você para ajudar a te levantar. Eu carrego você com essa marca. Ele inspira e ele celebra as vitórias. Você faz uma prova de um concurso, ele dá uma festa. Ele faz uma festa. Ele não faz festa só quando é seu aniversário. Ele faz festa quando você sobe, quando você é promovido, quando Deus te abençoa, quando você compra um carro novo, quando você casa, e mesmo que você esteja casando primeiro do que você, que ele esteja casando primeiro que você. Por dentro você pode estar até dizendo: eu queria ter casado antes, mas você vai celebrar, se alegrar, porque amigos celebram as conquistas, celebram as vitórias. E eu estava escrevendo tudo isso, orando, e o Espírito Santo me falou: tem algo a mais, tem algo a mais para colocar nessa lista, Sandro. Os verdadeiros amigos, foi o Espírito Santo que me disse, empenham-se na salvação. Os verdadeiros amigos se preocupam com a salvação dos seus amados. Diga comigo: os verdadeiros amigos se empenham na salvação dos seus amados. Então você é um bom amigo? Diga: eu sou. Irmão, todo mundo gostaria de ser seu amigo. Quem não gostaria de ter um amigo como você? Porque você tem muitas qualidades e oferece muita coisa como um amigo. Mas tem esse item na sua amizade que diferencia a sua amizade da amizade dos outros. É que você se preocupe e se empenha na salvação do amigo. Esses amigos super fantásticos foram criativos, corajosos, persistentes e acreditaram na mudança. Jesus viu a fé dos amigos e fez 2 grandes milagres: da salvação e da cura da paralisia. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso?